Bom dia, irmãos. Vamos continuar, nossa série e eu vou pedir aos irmãos que possam abrir, por gentileza, em 1 Samuel 5. Em 1 Samuel, nós vimos no capítulo anterior nosso pastor Miguel pregando, e no capítulo 4 a arca é tomada pelos filisteus. A arca ela foi levada pelos filisteus. E como o pastor Miguel ele nos ensinou no sermão anterior, existiram 3 razões para a derrota de Israel. Uma, eles não se prepararam. Eles foram despreparados. Segundo, eles culparam a Deus. E terceiro, eles tentaram domesticar a presença de Deus. Nós leremos 1 Samuel, de uma leitura um pouco extensa, de 1 Samuel 5:1 a 6:12. Leiamos. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e colocaram o templo e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido cortadas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e arredores, trazendo a devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país, e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que teu coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral,
Coloque a arca do Senhor sobre a carroça e ponha numa caixa ao lado de objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fiquem observando se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes. Então, foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi só a sua mão que nos atingiu, e que foi que aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com ratos de ouro e imagens de tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se nas estradas e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Oremos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Pai. Pai Santo, nós te louvamos, Pai, já exaltamos o seu nome, Senhor, e te pedimos, Pai Santo, que o seu nome seja glorificado e exaltado através dessa pregação, Senhor. Que o Senhor possa usar, Pai Santo, esse vaso, Pai. Esse vaso, Pai Santo, que não é digno de estar aqui, Pai Santo, mas pedimos, Pai Santo, que teu Espírito Santo fale, Senhor, através de mim, Senhor, e apesar de mim. Que, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa atingir, Pai Santo, o coração da igreja, Senhor, assim como tem me atingido, Senhor, durante todo o momento, Senhor, que eu estive me preparando, Pai. Fique conosco, Pai Santo, que o Senhor possa estar nos orientando, nos ensinando, Pai Santo, e acima de tudo, Pai Santo, que o poder da sua glória, Senhor, seja sentido nesse local, Pai. Essa é a oração que te fazemos, não porque merecemos, mas somente no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto é um pouco grande e alguns momentos a gente vai discorrer sobre ele novamente. Nos versículos 5, 1 ao 2, a gente já tem a primeira informação, né? O nosso pastor terminou a última pregação falando sobre o nascimento de Icabode, né? Quando a glória se vai de Israel. E nós começamos o texto falando assim, ó. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod, Israel acaba de ser derrotado. No mundo antigo, as guerras, elas não eram somente guerras entre exércitos humanos, mas também eram guerras entre os seus deuses. Então, quando um exército perdia, ele acreditava que o deus do exército que foi derrotado é um deus mais fraco. E que esse deus era fraco demais para protegê-lo. E isso explica porque os filisteus eles levaram a arca para o templo de Dagon e a colocaram ao lado de Dagon, como está aqui no texto, quando fala no versículo 2. E a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Israel, no capítulo anterior, tenta domesticar Deus. Esse é o erro do povo de Deus. Ele tenta domesticar a Deus, e como nosso pastor nos ensinou, o Israel decide levar a arca de Deus para a guerra. É muito importante a gente ressaltar já um ponto. A função da arca de Deus não era ir para a guerra com o povo. O povo queria levar Deus para a guerra, acreditando que, né, por uma superstição, se eles levassem Deus para a guerra, Israel sairia vitorioso. O pastor já nos explicou na pregação anterior os erros de Israel que culminaram na derrota. E a gente vê, através de Samuel, que desde os primeiros capítulos, que Israel não era uma nação fiel. Pelo contrário, a infidelidade reinava em Israel nesse momento. E a arca de Deus, ela é perdida em batalha. E se no capítulo anterior nós tivemos Israel, o povo de Deus, tentando domesticar a presença de Deus, nesse momento temos os ímpios tentando domesticar a presença de Deus. O que os ímpios fazem? Eles pegam a arca de Deus e a colocam ao lado de Dagon. E a arca de Deus não é um ídolo, mas ela foi tratada nesse momento como ídolo pelos filisteus. Ela foi colocada ao lado da estátua de Dagon. E para nossa primeira informação, né, eles colocaram a arca ao lado de Dagon para provar a superioridade de Dagon.
Então, a arca, nesse momento, ela está sendo domesticada, a presença de Deus está sendo domesticada por um povo estranho, por ímpios. Avançando um pouco, a gente já tem a informação que já começa a entrar em choque o povo filisteu. E no versículo 3 fala assim: quando o povo de Asdod se levantou de madrugada no dia seguinte, lá estava Dagon caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Em alguns momentos na Bíblia, a gente sempre vê, né, quando alguém quer se humilhar, ela está prostrada à frente daquele que o venceu, ou de uma forma de humilhação, a gente sempre vê, né, os profetas também, no Antigo Testamento, eles prostrados, né, como uma forma de humilhação. Então, primeiro momento, já os filisteus amanhecem, acordam e já encontram a estátua de Dagon deitada. O que os homens fazem? Levantam a estátua de Dagon. Por quê? Podia ser qualquer coisa naquele momento, né, na cabeça deles. Podia ser um vento forte, um cálculo errado da estátua que ela caiu. E no dia seguinte, novamente, pela manhã, os filisteus acordam. Só que dessa vez, eles encontram a estátua de Dagon, novamente, na frente da arca. Só que sem a cabeça e sem as mãos. Não foi vento, né? Ali, eles já reparam que existe, né, o poder de Deus e a presença de Deus está atuando naquele local. E principalmente sobre o Deus deles. Se eles acreditavam, né, que o povo que vencia a guerra era um Deus mais forte, por isso colocou, né, teoricamente, na visão deles, um Deus fraco ao lado de um Deus forte, naquele momento, Deus ele já começa a manifestar o seu poder no templo de Dagon. Para vocês terem ideia, cortar as mãos e a cabeça é um ato militar. A gente vai ver mais à frente, em 1 Samuel 17, que uma das pessoas que decapita a cabeça de alguém é o próprio Davi. O próprio Davi, quando ele vence o filisteu Golias, ele decapita a cabeça de Golias. Então, ali Deus já está declarando um ato de guerra contra um Deus estranho. Leiamos. No versículo 4, assim: mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas, estavam sobre a soleira. Sobre o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e nos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo com tumores. E além da estátua estar caída, a gente já tem mais uma informação. A mão do Senhor pesou. Hoje, essa pregação, a gente vai falar da arca de Deus na casa dos ímpios, mas principalmente sobre o peso da glória de Deus e o peso da glória de Deus na casa dos ímpios. A estátua de Dagon ela estava caída com o rosto em terra. E a decapitação de Dagon, como eu já disse, provavelmente deve ser considerado um ato militar, visto que algumas vezes os vencedores decapitavam os inimigos derrotados. E nós também temos mais à frente, quando Saul ele é derrotado, Saul também tem sua cabeça decapitada. E uma informação importante, quando nós vemos no templo de Dagon, a arca de Deus e Dagon caído. Diante de Deus, todos os deuses precisam cair. Diante de Deus, todos os deuses precisam cair. E não somente na casa de Dagon, mas principalmente em nossos corações. Quando a gente fala sobre idolatria, a gente sempre nos atenta, né, à velha questão de imagens. Se tem uma imagem, é idólatra. E se não tem imagem, talvez não seja idolatria. E um livro muito bom do Tim Keller, né, Deuses Falsos, que eu acredito que muitos irmãos aqui da nossa igreja já leram, ele nos ensina realmente o que é idolatria. Idolatrar, ou ter uma idolatria, é colocar Deus em segundo plano. E reparem que até na casa dos ímpios, quando Deus vai ficar em segundo plano, Deus ele manifesta o peso de sua glória. A glória de Deus é manifestada no templo de Dagon. Todos os outros deuses, assim como aconteceu com Dagon aqui no versículo 3, eles precisam de ajuda para se levantar.
Não existe nenhum Deus que caia e se levante. Todas as imagens que vocês veem, tudo o que, né, muitas vezes a gente já viu também nos textos anteriores, quando a gente fala sobre o bezerro de ouro, todos os deuses que os homens constroem ou que eles consideram como deuses, eles precisam de ajuda para se levantar, assim como foi a estátua de Dagon. Mas todos os deuses, eles precisam cair em nossos corações e não existir dentro do templo, que é o Espírito Santo, que é a vida de cada um aqui. Muitas vezes, o nosso comportamento é muito parecido com os filisteus. Colocamos Deus ao lado de nossas vontades, desejos, e como o nosso pastor ele nos ensinou no versículo anterior, muitas vezes nós tratamos Deus como um garçom, né? Deus realiza nossas vontades e desejos de acordo com o que queremos. E a primeira pergunta dessa manhã é: quais são os deuses que concorrem com você? Quais são os deuses que concorrem com Deus em seu coração? Quais são os deuses que concorrem com Deus em seu coração? Avançando um pouco, irmãos, o versículo 6 ao 12 diz assim: Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus, Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: Levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele atingiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. A mão do Senhor pesou. O peso da glória do Senhor os esmagou. A mão do Senhor pesa e traz devastação ao povo de Asdod e dos arredores, os afligindo com tumores. Em algumas versões, vocês vão ver que esses tumores, a Bíblia ela trata em algumas versões como hemorroidas, ou tumores ou hemorroidas. E continua, né, que o Senhor feriu os filisteus com uma doença. O que pode ser essa doença? Talvez peste bubônica. Se vocês verem no texto, quando eles vão fazer uma oferta pela culpa, eles fazem tumores e ratos, né? No mundo antigo, era conhecido que os tumores não, mas a peste bubônica, ela era transmitida por ratos. E essa confecção de tumores e ratos, ela ajuda nessa nossa percepção, favorece a nossa interpretação para ser essa doença, a peste bubônica. E o povo de Asdod, ele decide enviar, né, a arca da cidade para a arca do Senhor para a cidade de Gate, né, achando que aquilo vai mudar alguma coisa. E a gente acompanha o texto e repara que assim que a arca entra em Gate, começa também a cidade de Gate, a população a terem também tumores. E a cidade de Gate, ela vê que o que está acontecendo, né, porque a mão do Senhor está pesando em Gate, a cidade de Gate manda essa arca para Ecrom. E todas as cidades que a arca vai passando, vai aparecendo, né, a mão de Deus está pesando. Vai surgindo tumores na população, vai surgindo aflição na casa dos ímpios, vai surgindo desespero. E Deus está esmagando sob o peso da arca. Onde a arca passa, existe desespero. Deus está manifestando a sua glória ali. Eu acho que eu sempre pego, né, textos que fogem do convencional.
Quando eu, né, fui escalado, eu falei assim, nossa, novamente, né, parecido com um bezerro de ouro. Algo muito mais profundo do que parece, muito mais denso do que é. Em conversa com o nosso pastor Miguel, sobre a questão da população, né, de Israel que vão tentar domesticar Deus, a gente também tem ímpios tentando domesticar a Deus. Só que os ímpios tentam adorar a Deus da forma deles, como começa o texto. Os ímpios querem colocar ali do lado e reparem, o povo filisteu não fala em nenhum momento que o Deus de Israel não existe. O povo filisteu, ele não, em nenhum momento, ele desconsidera que esse Deus exista. Pelo contrário, ele considera que esse Deus exista, que ele deve ser adorado, mas deve ser adorado da forma deles. Não da forma como Deus requer, mas da forma deles. E não é só, né, infelizmente, o povo filisteu. Isso a gente vê quando as pessoas, né, infelizmente, alguns primos, como o pastor Miguel fala, que tentam adorar a Deus de uma forma que sejam deles, não a bíblica, como a gente aprende constantemente com o David, temos aprendido sobre como adorar a Deus em comunhão, como nós podemos ter ensinos bíblicos atuando em nossa vida de forma saudável, como ter santidade através de resumos bíblicos. E a maioria das pessoas, infelizmente, elas não se atentam a isso. Os filisteus, eles queriam adorar a Deus da forma como eles achavam que era certo. E anteriormente, a gente viu que como Deus era adorado em Siló. Deus era adorado de qualquer forma. O único ali com quem Deus falava, e Deus não falava naquele momento, era Samuel. Porque os outros, que seriam pessoas que deveriam estar adorando Deus, estavam comendo a gordura que era destinada ao Senhor, estavam engordando com a gordura destinada ao Senhor, estavam fazendo orgias dentro do templo. Então, Deus não falaria com pessoas assim. E nós sabemos hoje, porque nós temos clareza tanto do Espírito Santo quanto clareza espiritual. Deus não falaria, não se manifestaria a cultos pagãos. E como o pastor já disse, né, existe ímpio na casa de Deus, mas existe Deus na casa dos ímpios. E Deus na casa dos ímpios, como a gente pode acompanhar, não é uma coisa agradável ao ímpio. Eu anotei aqui que... Perdão. Eu anotei aqui algo que o pastor ontem, né, porque todos nós, a gente faz as nossas anotações, o pastor ele tece alguns comentários sobre nossas pregações, sobre nosso esboço. E o pastor, ele falou algo que eu acho que é fundamental, que esses acontecimentos, eles ressaltam que o ímpio, ele teme a presença de Deus. O ímpio, muitas vezes, ele acredita que Deus exista, acredita que Deus atue. Só que o ímpio, ele tem medo de como Deus pode agir. O ímpio, ele não se sente, né, seguro com o peso da glória de Deus. Se vocês repararem, as canções que nós cantamos, a gente começa... Hoje nós cantamos: ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará o seu nome. E a gente fala uma coisa muito boa na música, que a gente fala que sob seus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem não temerá o poder do Senhor? Nós vemos que, sob o peso da arca, os filisteus, as 5 cidades da Filistia, elas ficam aterrorizadas com a arca de Deus. Eles pedem para que a arca de Deus seja enviada, seja mandada embora. Avançando, irmãos, em Samuel, de 1 a 6, diz assim: quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos o que devemos fazer para mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram:
Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e a todos os seus governantes. Faço imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país, e deem glórias ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Aqui é recomendado que eles façam os de ouro, os 5 tumores e os 5 ratos. E aqui fala uma coisa ainda, né, interessante, que fala assim: governantes, por conta da mesma praga atinge vocês e a todos os seus governantes. Faça imagem de tumor de Israel, que estão assolando o país, e deem glória ao Deus de Israel. Deem glória a Deus de Israel, mas pela sua oferta pela culpa e de acordo com aquilo que vocês acham que é dar a glória a Deus. Todas as vezes que nós começamos qualquer oração, todas as vezes que nós começamos qualquer culto, né, a gente sempre fala, né, o próprio Pai Nosso que está no céu, santificado e exaltado seja seu santo nome. Quando nós começamos a nossa oração do Pai Nosso, quando nós vamos iniciar qualquer culto, a primeira coisa é dar a glória de Deus, e a glória que é devida a Deus em primeiro lugar. Reparem que na casa dos ímpios, a glória que foi dada a Deus, infelizmente também, assim como Israel, a glória que foi dada a Deus só foi uma glória após o lamento, só foi uma glória após o desespero. Só procuraram dar honra a Deus de acordo com as necessidades. Israel, primeiro, ela vai para a guerra, morrem 4.000 homens. E pensa, alguém tem aquela ideia brilhante, né, como o pastor disse no sermão anterior. Alguém tem a ideia brilhante e fala assim: vamos levar a arca de Deus para a guerra. Porque se Deus for com a gente, né? Aí o pastor trouxe aquela reflexão sobre o estudante, né, cristão que chora e se lamenta e descobre que tem mais cristãos naquele lugar. Mas Israel tentou levar Deus para a guerra, mas Deus não estava na guerra com Israel. Só que Deus entregou Israel na mão dos filisteus. E Deus, foi do propósito de Deus, que a arca de Deus fosse tomada pelos filisteus. E ali é a lógica do mundo antigo de que quando um exército subjuga outro exército, porque o Deus é fraco, eles colocam um Deus, né, que teoricamente seria fraco, ao lado do Deus forte, que é Dagon, e a gente vê o que vai acontecendo. E em algum momento, vocês veem que aí, né, a gente entra na questão de Romanos também, né, que de certa forma até a natureza manifesta a glória de Deus. E a gente está num povo estranho, que é o povo filisteu. E no versículo 6, eles falam uma coisa que é muito interessante. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. O ímpio, muitas vezes, ele tem muita noção do peso da glória de Deus. Aqui, eu não estou falando de Israel. Não estou falando de Israel lembrando da história de Israel. Eu estou falando de povos vizinhos, povos inimigos, lembrando do que Deus tinha feito na história de Israel. Aqui, a gente está falando sobre a libertação dos israelitas da mão dos egípcios. E quem lembra disso são os filisteus. O ímpio, ele conhece a história. O ímpio, ele sabe até do poder de Deus. Mas o ímpio, ele não glorifica, não adora e não reconhece como o único e suficiente Deus. O povo de Asdod tenta enviar a arca da cidade filisteia para Gate, e Gate também não lida, né, com a arca. Ecrom e todas as 5 cidades. Após 7 meses, os filisteus enviam a arca e dizem, né, levem embora a arca do Deus de Israel. Os filisteus estão aterrorizados, reconhecem ali o poder de Deus. Embora reconheçam, os ímpios, eles temem a presença de Deus e querem que ele fique o mais longe possível. Os ímpios, assim como já foi lido aqui, eles reconhecem, sabem quem é Deus, veem que Deus fez maravilhas no mundo antigo, só que eles querem estar longe da presença do Senhor.
para que eles possam viver a sua vida da forma como eles querem. Porém, eles se esquecem que todos nós, um dia estaremos na presença do Senhor. Os filisteus eles não queriam estar na presença do Senhor pela arca, mas um dia todos nós estaremos na presença do Senhor. E um dia todos nós estaremos na presença do Senhor e receberemos dele a vida e a morte de suas mãos. Esses acontecimentos aqui, eles só reforçam o poder do Senhor e deixa claro que a sua essência ela é espiritual. Alguns acreditavam que na arca estava o poder de Deus, mas a arca só era uma manifestação para que o povo entendesse o poder de Deus. Era só hoje a gente entende, era só um sentido figurado da presença de Deus. E João 4,24 diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A presença de Deus não estava manifesta só na arca. Nós entendemos que Deus é espírito, mas para a limitação daqueles povos, tanto os filisteus quanto o povo de Israel, acreditava que a arca residia todo o poder de Deus. Quando o povo de Deus é derrotado, não quer dizer que o próprio Deus foi derrotado. E Deus deixa claro isso ao longo de todo o capítulo. Os filisteus experimentaram o poder da glória de Deus de forma assombrosa. Os filisteus eles experimentaram o poder de Deus de uma forma nada agradável. Só para a gente poder avançar, o Tim Chester ele traz uma reflexão que ele diz assim: ao peso inevitável de glória que exige ser levado a sério. Vou repetir. Há um peso inevitável de glória que exige ser levado a sério. Os israelitas tentaram domesticar a Deus e fracassaram. Os filisteus tentaram domesticar a Deus e também fracassaram. E não pensem que eles fracassaram porque seria como Deus deveria ser cultuado ou não. É porque o coração de todos eles estava muito longe de Deus. Um adorava Baal e o outro adorava qualquer coisa menos o Deus de Israel. Há um peso inevitável de glória que exige ser levado a sério. E nós? Temos levado a sério esse peso de glória? Aqui nós vemos manifestações assombrosas do poder de Deus. Nós vemos cidades e mais cidades tomadas por tumores, pessoas morrendo. Nós vemos a glória, que quando a mulher de Finéias ela fala que a glória se foi de Israel, nós vemos que Israel percebe que a glória se foi, mas nós temos levado a sério. Nós temos levado a sério o peso da glória de Deus. Nós temos levado a sério o peso da glória de Deus em nossas vidas. Essa é a primeira questão que nós temos que tratar. Nós lemos e conhecemos um Deus que ele é glorioso, um Deus que ele manifesta seu poder, mas nós temos levado a sério. Quando nós lemos as maravilhas que Deus faz, como nós lemos no texto de Salmos, quando nós lemos o texto de 1 Samuel, isso tem que nos levar a pensar numa coisa. O único que levava Deus a sério naquele momento era Samuel. E reparem que Samuel, até pelo menos o capítulo 7, Samuel não aparece. Enquanto Samuel não aparece, enquanto não aparece alguém que realmente está levando Deus a sério, olha tudo o que acontece. Olha a sucessão de atrapalhadas do povo de Deus e dos ímpios. Enquanto aqui a ausência de seriedade, como vocês veem, porque Deus só falava com Samuel. Porque Samuel levava Deus a sério. Olha o que acontece. Nós não podemos ser levianos com Deus. Ter Deus entre nós é uma questão de peso. E nós temos que pesar isso em nossas vidas. Que ter Deus entre nós é uma questão de peso. Em Siló, só para a gente poder avançar, para poder encerrar. Em Siló, quando a gente fala sobre... Voltando um pouquinho,
Siló era o local em que Deus era adorado. Foi ali em Siló que Samuel foi criado. Foi ali em Siló que Ana deixou Samuel para que Samuel pudesse crescer aos pés do Senhor. Em Siló era o local de adoração a Deus. Os filisteus tomam a arca e, se a gente puder avançar, a própria Bíblia afirma em Jeremias o que aconteceu com Siló, né? Que Siló ela foi envergonhada porque Siló foi infiel. E muitas vezes nós podemos achar que nossa, agora olha como Deus está a arca do Senhor está na casa dos ímpios, mas muitas vezes a gente se comporta como os habitantes de Siló. Nós vemos pessoas errando, como não era como o pastor Miguel já deixou claro, não era escondido de ninguém o que os filhos de Eli faziam. Todo Israel que estava ali sabia o que os filhos de Eli faziam. Quando a arca do Senhor vai para a guerra, não foram os filhos de Eli que falaram, vamos levar a arca do Senhor. Foram os sábios, né, da população. Eles que falaram, vamos levar a arca do Senhor para a guerra. Reparem que, como o pastor sempre costuma dizer, púlpito fraco ecoa. E o púlpito fraco, a casa de Deus fraca, ecoou em um povo fraco. E nós só podemos ver esse povo mudando, esse povo procurando acertar, quando temos um púlpito forte, quando temos um representante realmente que procure caminhar de acordo com a vontade de Deus. O que aconteceu com Siló nos ensina uma coisa, que nós não podemos ser levianos com Deus. Nós temos que levar a sério a santidade e o peso da glória do Deus que servimos. Reparem que Israel não levou a sério o peso e a santidade de Deus. E os povos vizinhos levaram muito a sério o peso e a santidade de Deus. Mas eles só levaram a sério porque viram as consequências que o peso e a glória de Deus trouxeram naquele local. E quando a gente pensa, nossa, agora que a arca está voltando, existe um final feliz. Não. Agora, no próximo sermão, nós veremos as consequências da arca do Senhor voltar para a terra de Israel. E nós precisamos levar a Deus a sério. Nós precisamos levar a santidade de Deus. Nós estamos aprendendo, né, na nossa ABD sobre a santidade e a santidade na vida comunitária. E santidade, irmãos, é levar Deus a sério. É saber que nós servimos a um Deus que Ele é poderoso para fazer maravilhas, milagres, mas nosso Deus também é poderoso para castigar quando é necessário. E principalmente, castigar pessoas que tentam domesticar a Deus. Deus, Ele não pode ser domesticado, não pode encaixar a vontade que queremos e o que queremos. Deus, Ele prova aqui que Ele é muito maior do que tanto o povo de Israel quanto os filisteus pensavam. E Deus, Ele faz maravilhas nesse lugar. E Deus faz maravilhas não só nesse lugar, porque Deus também não fica restrito aqui. Deus continua fazendo maravilhas. E nós precisamos ver, mesmo com os noticiários que nós vemos, mesmo com tudo acontecendo, que Deus está agindo. O peso da glória de Deus está sobre a terra. E acima de tudo, um dia, todos nós iremos ser julgados. Tanto aqueles que sabem que Deus fez maravilhas com o seu povo e não querem a presença de Deus próximo, e quanto a nós, que precisamos sim da presença de Deus nesse lugar. Precisamos que Deus haja. E acima de tudo, precisamos jamais colocar nada à frente do nosso Deus. Nós precisamos levar a sério a santidade e o peso da glória de Deus, do Deus que servimos. Amém. Oremos. Pai Santo e amado Deus, glória e honra sejam dadas ao teu nome, Pai. Senhor, acabamos, Pai Santo, de ler um texto, Pai, que diz que o peso da tua glória, Pai Santo, esmagou os filisteus, Pai Santo. Mas também, Pai Santo, o peso da tua glória, Pai, que ele possa esmagar, Senhor, o nosso ego, que possa esmagar, Pai,
qualquer coisa, Pai Santo, que tire do nosso foco, Pai Santo, que é o Senhor, Pai. Que em nossas vidas, Pai, o Teu nome, Pai, que o Senhor possa, Senhor, ser o primeiro, Pai. E se o Senhor não for o primeiro, Pai Santo, já não há mais nada para que nós possamos realmente, Senhor, viver ou ter sentido, Pai. Senhor, que diferente, Pai Santo, do povo filisteu, Pai Santo, que nós tenhamos prazer, Pai Santo, em ter a Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa sempre, Senhor, comunicar a nós, Senhor, a Tua vontade, Senhor, os Teus desejos, Pai Santo. Que nós possamos, Pai Santo, aprender cada dia mais, Senhor, como Te adorar, como, Senhor, realmente, Pai Santo, sermos servos Teus, Pai Santo. E, acima de tudo, Pai, Te colocar, Senhor, como nosso Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai Santo, que, se for da Tua vontade, Pai, essa palavra, Senhor, que ela possa, Senhor, ficar arraigada em nossos corações, Pai. E Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor fique conosco, Pai, que o Senhor conduza, Senhor, a nossa EBD, Pai Santo, e o Senhor esteja com o nosso pastor, Pai Santo, cuidando dele, Senhor, e de sua família, Senhor, onde quer que ele esteja, Pai. Essa é a oração que te fazemos, não porque merecemos, mas somente no nome de Jesus. Amém.